Lucas estava nervoso. A reunião com o Dr. Rodrigues, o diretor do serviço de medicina do hospital, seria decisiva para o seu futuro. Sabia que a posição de assistente médico que tanto desejava estava ao seu alcance, mas também sabia que o Dr. Rodrigues era implacável e difícil de impressionar. A estadia de Lucas no hospital tinha sido uma batalha constante para provar o seu valor, num ambiente de pressão e discriminação que muitos estagiários enfrentavam. Contudo, estava determinado a dar o seu melhor. Eram 10h45 da manhã e Lucas já estava vestido com o seu jaleco branco, com as mãos suadas, à espera da reunião. A sua mente estava num turbilhão de pensamentos sobre o que dizer e o que esperar. Era a oportunidade da sua vida, a chance que aguardava com tanta ansiedade desde o primeiro dia de estágio. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, o seu telemóvel vibrou. Era um lembrete da reunião. Olhou novamente para o relógio e viu que já estava quase na hora. Sem mais demora, Lucas pegou nos seus papéis, bebeu um gole de água e começou a andar apressadamente em direção à sala de conferências. No entanto, de repente, uma cena inesperada interrompeu o seu trajeto. Na esquina do edifício, perto da entrada lateral do hospital, um homem idoso estava sentado no banco da praça, aparentemente desorientado. Ele parecia estar a passar mal, com a pele pálida e um suor frio a escorrer-lhe pelo rosto. O idoso, vestido de maneira simples e sem sinais de procurar assistência médica, estava visivelmente fraco. Sem pensar duas vezes, Lucas correu até ele. "Está tudo bem, senhor?" perguntou Lucas, inclinando-se para junto do homem. O idoso tentou sorrir, mas o esforço fez com que a palidez aumentasse. Lucas sabia que algo não estava bem. Não podia ignorar a situação. Eu só preciso de ar", respondeu o idoso com voz fraca. Lucas avaliou rapidamente a situação. O idoso não estava apenas cansado ou tonto, mas sim a ter um episódio de desidratação grave, talvez até um princípio de desmaio. Tratava-se de uma emergência médica simples, mas urgente. O hospital estava ali, bem à sua frente, mas ele sabia que, para realmente ajudar, teria de agir rapidamente. Enquanto outras pessoas passavam sem prestar atenção, Lucas agarrou o idoso delicadamente, com cuidado, e ajudou-o a levantar-se. "Vamos levá-lo para dentro, senhor. Não podemos pôr a sua saúde em risco aqui fora", disse Lucas, determinado, ao conduzir o homem para o hospital. Ao chegar ao serviço de urgências, Lucas agiu com rapidez e precisão. Alertou a equipa para o caso e fez o que era necessário, monitorizou a pressão arterial do idoso, administrou líquidos intravenosos e garantiu que recebesse os cuidados adequados. Enquanto o homem recebia atendimento, Lucas não podia deixar de se questionar sobre a situação. O que levaria alguém tão frágil e com um aspecto tão simples a estar sozinho na rua? Algo não estava bem. Minutos depois, o idoso estava estável, embora ainda sem forças para falar muito. Lucas permaneceu ao seu lado, observando e tentando perceber se havia mais alguma coisa que pudesse fazer. Quando o médico de serviço chegou para fazer o acompanhamento, Lucas, ainda atento e preocupado, fez a entrega do caso e dirigiu-se à sala de conferências para a reunião tão esperada com o Dr. Rodrigues. No entanto, a reunião não correu como ele esperava. O Dr. Rodrigues recebeu-o com um semblante fechado e impessoal. A pressão de uma conversa com o chefe, que parecia estar sempre numa posição de julgamento constante, não facilitou as coisas. "Lucas, o que aconteceu consigo? Estávamos à espera para começar a reunião. O que o fez atrasar?" disse o Dr. Rodrigues, num tom quase acusador. Lucas sentiu um aperto no peito. A reunião, que deveria ser a sua oportunidade de se destacar, agora parecia um campo de batalha. Ele tentou manter a compostura, mas a lembrança do idoso continuava a incomodá-lo. "Dr. Rodrigues, acabei de ajudar uma pessoa na rua. Um idoso começou a sentir-se mal e achei que o hospital deveria atendê-lo imediatamente. Ele estava desidratado e muito fraco. Peço desculpa pelo atraso, mas achei que salvar a vida dele fosse mais importante." O Dr. Rodrigues olhou para ele por um momento, em silêncio. A tensão era palpável. Para Lucas, aquele momento parecia durar uma eternidade. Sabia que estava a colocar a sua carreira em risco, mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar a dor do idoso. Era mais forte do que qualquer medo. Finalmente, o Dr. Rodrigues suspirou profundamente. "Tem coragem, Lucas. Não posso negá-lo. Mas, se quer seguir em frente aqui, precisa de aprender a equilibrar as suas escolhas. Este hospital exige mais foco e mais controlo.
Se não for capaz de cumprir as suas responsabilidades e lidar com imprevistos, a sua posição aqui ficará comprometida. Tem de decidir, a sua carreira ou as suas boas intenções. Lucas sentiu o peso das palavras do chefe. No entanto, algo dentro de si questionava. Será que era isso que ele realmente queria? Estaria disposto a sacrificar a sua própria ética por uma posição de prestígio? Com o coração pesado, Lucas saiu da reunião sem uma resposta clara. O seu futuro no hospital estava incerto, mas ele sabia que algo dentro dele tinha mudado. E, quando olhou novamente para o telemóvel, viu uma mensagem que o faria entender que aquela decisão poderia ser apenas o início de uma jornada muito maior do que imaginava. Lucas não conseguia tirar o rosto do idoso da sua mente. Mesmo após a tensa reunião com o Dr. Rodrigues, a sua mente permanecia ocupada com a imagem do homem frágil e vulnerável, sozinho na rua. Sentia que algo muito maior estava em jogo. Havia algo naquele encontro que ainda não conseguia compreender, mas o destino parecia ter uma mensagem para ele. Tinha feito certo ao ajudar o idoso, mas e se isso fosse apenas o início de uma mudança radical na sua vida? O resto do dia passou-lhe em claro. Lucas regressou ao seu turno no hospital, mas a sua mente estava distante. Concentrava-se no trabalho, mas o seu olhar vagueava, tentando compreender o significado da decisão que tinha tomado. Estava em conflito com as suas próprias crenças sobre a medicina e o que deveria ser mais importante para ele, o reconhecimento de um chefe implacável ou a necessidade de ajudar as pessoas, mesmo que isso colocasse a sua carreira em risco. Ao fim do dia, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Era do hospital. A sua mente imediatamente saltou para o pior cenário possível. Lucas, o senhor vai ter de vir até aqui. O paciente que o senhor atendeu mais cedo, o idoso, acordou e pediu para falar consigo. Ele quer falar consigo, disse a enfermeira de serviço. Intrigado e com uma sensação de inquietação no estômago, Lucas dirigiu-se imediatamente para o quarto onde o idoso estava. Ao entrar, encontrou o homem sentado na cama, com um aspecto mais saudável, embora ainda frágil. Os seus olhos estavam claros e um sorriso tímido surgiu-lhe no rosto quando Lucas entrou. Ah, voltaste. Eu sabia que virias. Muito obrigado, jovem. Fiquei a saber que arriscou o seu futuro por minha causa. Quero pedir desculpa por isso, disse o idoso, com a voz suave, mas carregada de gratidão. Lucas ficou surpreso com as palavras do homem, sobretudo pelo facto de este parecer não compreender a magnitude da situação. Não é preciso pedir desculpa, senhor. Eu fiz o que qualquer pessoa faria na minha situação. Estava em perigo. Mas fico contente por estar melhor, respondeu Lucas, sem saber o que mais dizer. O homem olhou para ele com uma intensidade que o fez sentir-se desconfortável. Algo nos olhos do idoso parecia esconder muito mais do que este queria revelar. Então, o idoso respirou fundo e prosseguiu. Chamo-me Roberto. Roberto Garcia. Não sou apenas alguém comum, Lucas. Sou o fundador de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Talvez já tenha ouvido falar da Garcia Tech. Ele fez uma pausa, observando a expressão atônita de Lucas. Sei o que estás a pensar, um homem simples como eu, com roupas velhas e aparência de quem não tem nada, mas, o que interessa é o que tens dentro, certo? Lucas ficou sem palavras. A Garcia Tech? A gigante da tecnologia? Ele nunca teria imaginado que aquele homem na rua fosse alguém com tanta influência. Roberto, percebendo o choque de Lucas, esboçou um sorriso. Eu vejo o mundo de forma diferente, Lucas. A tecnologia pode transformar muitas coisas, mas as pessoas continuam a ser o centro de tudo. E tu, meu jovem, tens algo que não se pode ensinar numa sala de aula: empatia e coragem. São esses os valores que eu respeito. E acredito que está destinado a algo maior. Lucas estava estupefato. Era difícil processar tudo o que Roberto estava a dizer. Um homem tão poderoso e rico, uma figura de referência no setor da tecnologia, estava ali, no hospital, a oferecer-lhe uma oportunidade, algo que ele nunca teria imaginado nos seus sonhos mais ousados. Roberto olhou para ele com um sorriso enigmático. Vi o que fez hoje, Lucas. Vi como colocou a vida de alguém em primeiro lugar, sem hesitar. Isso é raro. Quero que pense nisso, pois estou prestes a fazer uma proposta que pode mudar a sua vida para sempre. Se aceitar, o seu futuro será muito diferente do que imagina. Não me refiro a um cargo num hospital. Estou a falar de algo mais, algo que pode transformar o futuro da medicina e da saúde para todos.
Antes que Lucas pudesse responder, Roberto levantou-se da cama com mais força do que ele imaginava para alguém tão debilitado e entregou-lhe um cartão de visita. Quero que venha ter comigo. Vamos conversar mais sobre isso. Se estiver interessado, posso mostrar-lhe como podemos mudar o curso da medicina. Só preciso que tenha coragem para dar o próximo passo. Lucas olhou para o cartão, tremendo. A proposta parecia surreal. Não sabia o que fazer, mas algo no seu íntimo dizia-lhe que esta era uma oportunidade que não podia deixar escapar. No entanto, também sabia que a sua decisão exigiria coragem. Coragem para abandonar a vida previsível que sempre imaginou ter no hospital, a vida que planeou, e seguir algo muito maior, mais desconhecido. Com o coração acelerado e uma sensação de incerteza, Lucas prometeu a si mesmo que pensaria com calma antes de tomar qualquer decisão. Contudo, sabia que, de alguma forma, o destino já lhe estava a apontar um novo caminho. Um caminho que o desafiaria de formas que ele nunca poderia ter previsto. Nos dias seguintes, Lucas não conseguia deixar de pensar na proposta de Roberto Garcia. A ideia de trabalhar com alguém tão influente, que poderia transformar a sua vida e a sua carreira, parecia-lhe tentadora. No entanto, sentia-se dividido. A medicina sempre fora sua paixão e ele dedicara anos aos estudos e ao estágio no hospital. Estava tão perto de alcançar o cargo com que sempre sonhou que, de repente, tudo parecia estar em risco. Ainda não sabia exatamente o que Roberto queria dele, nem como isso se encaixaria na sua visão para o futuro. Sentia uma enorme pressão para tomar uma decisão, mas a dúvida pairava sobre ele como uma sombra. Para tentar clarificar os seus pensamentos, Lucas passou o fim de semana em casa, a refletir sobre as suas opções. Os seus amigos e colegas de estágio notaram que ele estava diferente, mais pensativo e distante. Hugo, o seu melhor amigo, foi o primeiro a questioná-lo. Estás bem? Não te tenho visto mesmo nos últimos dias. Perguntou Hugo, enquanto caminhavam pelo campus universitário, no fim de uma aula. Lucas olhou para o amigo, sem saber como explicar a situação. Ainda não tinha certeza de estar preparado para contar tudo. No entanto, ao perceber a preocupação nos olhos de Hugo, decidiu ser honesto. Hugo, ajudei um homem na rua. Um idoso que tinha desmaiado. Pensei que fosse uma situação qualquer, mas depois descobri que ele é o Roberto Garcia. Sabes, o fundador da Garcia Tech? O homem que mudou o mundo da tecnologia? Lucas disse, tentando parecer calmo, mas a surpresa ainda se ouvia na sua voz. Hugo parou de caminhar, incrédulo. Então, ajudaste o Roberto Garcia? Perguntou, quase sem acreditar. Meu Deus, Lucas! O que é que ele te disse? O que aconteceu a seguir? Lucas fez uma pausa e explicou a proposta de Roberto, a possibilidade de se afastar da medicina tradicional e de abrir uma clínica própria, baseada em novos conceitos de saúde e tecnologia. Ele falou sobre como Roberto acreditava que ele poderia ser o elo entre as duas áreas, unindo a medicina e a inovação tecnológica para transformar a forma como os cuidados de saúde eram prestados. Hugo ouviu atentamente, mas, no final, a expressão dele denotava preocupação. Esta é uma oportunidade única, Lucas, compreendo. Mas estás realmente disposto a abrir mão de tudo que lutaste para conquistar neste hospital? Esse hospital, essa carreira, você tem um caminho seguro e reconhecido à sua frente. Sempre quiseste ser um médico respeitado, não foi? Esse caminho com o Roberto parece muito incerto. Lucas ficou em silêncio, a refletir sobre as palavras do amigo. A insegurança tomou conta do seu coração. Hugo tinha razão. Ele dedicara tanto tempo à medicina e agora era desafiado a abandonar esse mundo, essa segurança, para seguir um caminho incerto, porém potencialmente revolucionário. No entanto, algo dentro dele se rebelava. Lucas sabia que nunca seria um médico comum, que apenas seguia a rotina do sistema hospitalar. Ele sempre acreditou que a medicina podia ser mais do que isso, mais humana, mais acessível, mais inovadora. E talvez Roberto estivesse a oferecer-lhe a oportunidade de pôr as suas ideias em prática. Naquela noite, Lucas decidiu telefonar a Roberto e marcar uma reunião. Ele precisava de entender melhor o que estava a ser oferecido antes de tomar uma decisão definitiva. No dia seguinte, Lucas entrou no imponente edifício da Garcia Tech, um local que só conhecia das notícias nos jornais e nos noticiários. A recepção moderna, com ecrãs interativos e um ambiente futurista, parecia um mundo totalmente diferente do hospital tradicional em que passava os seus dias. Roberto recebeu-o pessoalmente.
Agora, o seu semblante tranquilo contrastava com a energia intensa de Lucas, que aparentava estar mais descansado. O encontro teve lugar numa sala com vista para a cidade, com uma mesa de vidro simples e elegante entre os dois. Lucas, fico feliz por ter vindo. Sei que está com dúvidas, e esta é uma decisão difícil. Não lhe estou a pedir para abandonar a medicina, longe disso. O que estou a propor é que se junte a nós para criar algo novo, disse Roberto, com um sorriso que transmitia confiança. Lucas sentou-se, ouvindo atentamente. Roberto prosseguiu a explicar a sua visão. Queria que Lucas liderasse uma nova iniciativa de saúde que combinasse tecnologia avançada com cuidados médicos personalizados. Planeavam usar inteligência artificial para prever doenças, biotecnologia para criar tratamentos mais eficazes e sistemas de telemedicina para alcançar as comunidades mais carenciadas. Tem a oportunidade de criar uma rede de clínicas que não só mudará a forma como os pacientes são tratados, como também ajudará a democratizar o acesso à saúde. Imagine clínicas que não só curam, mas também previnem doenças, monitorizam constantemente a saúde e usam tecnologia para fazer diagnósticos mais rápidos e precisos. Isso é o que quero que ajude a construir, Lucas, disse Roberto, com uma intensidade que fez os olhos de Lucas brilharem. O jovem estagiário ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo o que lhe estava a ser proposto. Tratava-se de uma visão grandiosa e ousada, algo que ele nunca teria imaginado enquanto estudava medicina. No entanto, o que Roberto estava a oferecer não era apenas uma oportunidade de ganhar dinheiro ou reconhecimento, mas uma oportunidade de mudar o mundo. Compreendo o que está a dizer e parece-me incrível, disse Lucas, ainda com a mente em turbilhão. Mas, Roberto, não posso negar que estou assustado. Toda a minha vida até agora foi construída dentro dos limites do hospital. Nunca pensei que um dia consideraria abandonar tudo para me aventurar em algo tão diferente. Roberto sorriu novamente, mas de forma mais suave desta vez. Compreendo seu medo, Lucas. Mas lembre-se, os maiores avanços na medicina aconteceram quando alguém teve a coragem de pensar fora da caixa. E eu acredito que você tem essa coragem. Tem algo muito mais valioso do que qualquer título ou reconhecimento, tem um coração que se importa com as pessoas. Esse é o tipo de médico que quero ao meu lado. Lucas ficou profundamente comovido com aquelas palavras. Ele sabia que a decisão seria difícil, mas também sabia que estava a ser chamado para algo muito maior do que alguma vez imaginou. Nos dias seguintes ao encontro com Roberto, Lucas viu-se envolvido num turbilhão de emoções. A proposta era, sem dúvida, tentadora, mas a dúvida continuava a consumi-lo. E se abandonasse o hospital? E se a clínica de Roberto não desse certo? Ele estava a trocar a estabilidade por um caminho incerto, o que o assustava. No entanto, ao mesmo tempo, sentia uma sensação crescente de que aquele poderia ser o caminho que sempre procurou, um caminho em que poderia, de facto, fazer a diferença. Enquanto refletia, Lucas procurou conselhos junto de pessoas próximas, tentando encontrar uma forma de tomar a decisão certa. No entanto, cada conversa o deixava mais confuso. O seu melhor amigo, Hugo, ainda não acreditava que ele deveria dar esse salto. Lucas, já tens tudo o que precisas aqui, disse Hugo, enquanto ambos tomavam café numa cafeteria tranquila perto da faculdade. Esse projeto com o Roberto é interessante, mas envolve um risco muito grande. Vai começar do zero, sem nenhuma garantia. E se as coisas não correrem bem? Ficarás com as mãos vazias. Lucas suspirou e olhou para o amigo. Embora as palavras de Hugo fossem sinceras e preocupantes, não conseguia negar a sensação de que estava a ser chamado para algo mais. Algo que poderia ser maior do que ele próprio. Eu sei, Hugo. Mas também sinto que esta é uma oportunidade única. Sempre pensei que a medicina podia ser mais. Que poderíamos utilizar mais tecnologia e mais inovação para salvar vidas. E agora, esta oportunidade surgiu. Não a posso ignorar. Hugo olhou para ele com ceticismo, mas não disse mais nada. Sabia que o Lucas estava decidido, mas também se preocupava com os riscos envolvidos. Sabia o quanto o amigo amava a medicina e que a ideia de abandonar era um passo enorme. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Pensava na vida que dedicara ao hospital, nas longas horas de estudo, no trabalho árduo que empreendera. Sonhara com a posição de assistente médico, com ganhar respeito dentro daquele sistema. E, no entanto, agora estava a ser desafiado a abrir mão de tudo isso para seguir um caminho desconhecido. No entanto, no fundo, ele sabia que o maior risco seria não tentar. Na manhã seguinte,
Lucas tomou uma decisão. Não sabia se estava certo, mas sentia que tinha de seguir o seu instinto. Com o coração acelerado e um aperto no estômago, pegou no telefone e ligou a Roberto Garcia. Roberto, estou pronto. Quero participar no projeto. Quero ajudar a criar a clínica e usar a tecnologia para transformar a medicina. A sua voz estava firme, mas revelava uma tensão nervosa que não conseguia esconder. Do outro lado da linha, Roberto sorriu, compreendendo a decisão de Lucas. Ele sabia que havia algo de especial no jovem médico, algo que o tornava único. Era isso que ele queria, alguém disposto a ir mais longe, a arriscar, a procurar a verdadeira mudança. Excelente, Lucas. Estou muito feliz por ter tomado essa decisão. Agora, vamos começar a trabalhar. Vou mostrar-te o que precisamos de fazer para construir isto juntos. E, acredite, a sua contribuição será essencial para tudo o que estamos prestes a realizar. Ao desligar o telefone, Lucas sentiu uma sensação de alívio e excitação ao mesmo tempo. Era um passo grande, mas ele sabia que estava preparado. Não se tratava apenas de abandonar a medicina tradicional, mas de dar um salto para a construção de algo inovador, algo que poderia mudar o curso da história da saúde. No entanto, antes de começar, Lucas tinha de se despedir de algo muito importante, e mais difícil do que imaginava: o hospital. Passou o resto do dia no hospital, terminando seu turno e fazendo as despedidas que não sabia que teria de fazer. Embora a maioria dos seus colegas não soubesse o motivo real da sua partida, Lucas explicou que tinha recebido uma oportunidade que não podia recusar. A reação deles foi mista, com alguns expressarem apoio e outros a duvidarem da escolha de Lucas. No entanto, no fundo, ele sabia que tinha de seguir o seu caminho. À noite, depois de deixar tudo organizado e despedir-se dos seus pacientes e colegas, Lucas foi para casa. A realidade da sua decisão começava a instalar-se. Estava a iniciar uma nova jornada, uma jornada que podia ser arriscada, mas que ele sabia que era o que realmente queria fazer. Com uma sensação de resolução, olhou pela janela do seu apartamento e viu a cidade lá fora, iluminada e repleta de possibilidades. Sabia que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. No entanto, no fundo, algo dentro dele dizia que estava exatamente onde deveria estar. Na manhã seguinte, reuniu-se novamente com Roberto, pronto para começar a sua nova vida e enfrentar os desafios que estavam por vir. Sabia que o futuro seria incerto, mas estava determinado a dar o seu melhor e a construir algo maior do que ele próprio. E assim começou uma nova etapa na vida de Lucas, com coragem, esperança e uma visão de um futuro diferente, um futuro em que a medicina e a tecnologia caminhariam de mãos dadas, mudando a vida das pessoas para sempre. No dia seguinte, Lucas acordou cedo, sentindo a intensidade da mudança que estava prestes a vivenciar. À medida que se preparava para o primeiro dia da nova fase da sua vida, a decisão de se afastar do hospital e embarcar na aventura com Roberto parecia cada vez mais real. Era um dia decisivo, o primeiro passo para transformar as suas ideias em ação e transformar a medicina com a ajuda da tecnologia. No escritório da sua empresa, Roberto recebeu-o com um sorriso acolhedor. A sala, com janelas enormes que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, parecia moderna e imponente, repleta de ecrãs interativos e gráficos de alta tecnologia. Roberto estava sentado numa mesa minimalista, apenas com um tablet e uma chávena de café. Bem-vindo, Lucas. Fico contente por se ter juntado a nós. Agora, vamos começar a construir o que chamaremos de a Clínica do Futuro, disse Roberto, entusiasmado. Lucas sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Sabia que estava a entrar em território desconhecido, onde teria de se provar não apenas como médico, mas também como alguém capaz de navegar num mundo tecnológico que, até então, lhe era estranho. Estou pronto, Roberto. O que precisamos de fazer em primeiro lugar? Perguntou Lucas, tentando esconder a ansiedade na voz. Roberto fez um gesto com a mão, convidando-o a sentar-se à mesa. Começou então a explicar a sua visão detalhada para o projeto. A ideia de Roberto era criar uma rede de clínicas que usassem a tecnologia mais avançada para fornecer cuidados médicos preventivos e personalizados. Em vez de tratar doenças após estas surgirem, a clínica teria um modelo que visasse monitorizar constantemente a saúde dos pacientes, utilizando dispositivos de monitorização de saúde, inteligência artificial para diagnósticos e até terapias baseadas em dados e genética. O primeiro passo é formar a equipa. Precisamos de médicos como o Lucas, que compreendem a medicina tradicional, mas que também estão dispostos a inovar.
A sua experiência no hospital será essencial para trazer a perspectiva humana de que a nossa clínica precisa, explicou Roberto, enquanto digitava rapidamente algumas notas no tablet. Lucas ouviu com atenção, absorvendo as informações e tentando perceber como poderia contribuir para aquela ideia tão grande. Sentia-se pequeno diante da magnitude do projeto, mas, ao mesmo tempo, sentia-se energizado. A ideia de mudar a forma como as pessoas recebiam cuidados médicos motivava-o profundamente. Nas semanas seguintes, Lucas dedicou-se de corpo e alma ao novo projeto. Trabalhou com Roberto e outros membros da equipa para definir os aspectos técnicos da clínica e os cuidados médicos inovadores que esta ofereceria. Discutiram desde a criação de aplicações personalizadas para monitorização de saúde até a implementação de sistemas de inteligência artificial que poderiam prever doenças antes que estas se manifestassem. Lucas também começou a estudar tecnologias que estavam para além do seu campo de conhecimento. Aprendeu sobre análise de dados na área da saúde e sobre como os algoritmos podiam detectar padrões nas informações que os médicos não conseguiriam detectar individualmente. À medida que os dias passavam, ele apercebeu-se de que a sua visão da medicina estava a ser transformada. Inicialmente, esperava apenas aplicar o que sabia, mas agora estava a aprender e a absorver uma quantidade imensa de novos conhecimentos. Entretanto, a pressão para ter sucesso era constante. A responsabilidade de ser um dos pilares do novo projeto recaía sobre os seus ombros. Ele sabia que, se a clínica falhasse, tal não só afetaria a sua vida, mas também poderia representar uma grande oportunidade perdida para tantas pessoas que necessitavam de cuidados médicos acessíveis e inovadores. A equipa de desenvolvimento era pequena, mas altamente qualificada. Além de médicos, havia engenheiros, cientistas de dados e designers que trabalhavam em conjunto para criar um ambiente médico totalmente novo. Lucas começou a sentir que estava rodeado de pessoas que, tal como ele, acreditavam no poder da mudança. Isso motivava-o ainda mais, apesar dos desafios serem enormes. Um mês após iniciar a colaboração com Roberto, foi inaugurada a primeira clínica modelo. O ambiente era moderno e acolhedor, com tecnologia em cada canto. O diagnóstico médico já não se baseava apenas em consultas presenciais e exames tradicionais, mas num sistema interligado que monitorizava os sinais vitais dos pacientes 24 horas por dia. A clínica dispunha de uma plataforma de saúde digital que permitia aos pacientes aceder aos seus dados de saúde a qualquer momento, interagir com os seus médicos e até receber conselhos personalizados com base nos seus históricos clínicos. Lucas ficou emocionado ao ver o primeiro paciente a entrar na clínica. A clínica estava a funcionar exatamente como haviam planeado e o impacto era imediato. O paciente estava a ser monitorizado enquanto realizava exames, antes mesmo de se sentar na sala de espera, já tinha sido feito o diagnóstico de risco de hipertensão. O sistema de inteligência artificial, baseado no histórico clínico e nos dados fornecidos pelos sensores, tinha detectado os sinais antes que o paciente apresentasse qualquer sintoma físico evidente. Isto é apenas o início, Lucas, disse Roberto, observando o sucesso da inauguração. Em breve, teremos clínicas em várias cidades e você estará a ajudar a transformar a medicina tal como a conhecemos. Lucas olhou à sua volta, sentindo a satisfação de ver algo tão grandioso tomar forma. Sabia que ainda havia muito a fazer, mas a visão de Roberto estava a tornar-se realidade. Também se apercebeu de que, por mais difícil que tivesse sido o caminho até ali, cada desafio que enfrentará valerá a pena. Ele estava exatamente onde precisava de estar. Com o lançamento bem-sucedido da primeira clínica, Lucas sabia que a sua jornada estava apenas a começar. A cada dia que passava, a clínica ganhava mais atenção e as histórias dos pacientes que estavam a receber cuidados inovadores espalhavam-se. A ideia de usar a tecnologia para antecipar doenças e oferecer cuidados médicos personalizados não só estava a resultar, como estava a revolucionar a forma como as pessoas pensavam sobre saúde. Lucas, agora um dos principais médicos do projeto, sentia um orgulho imenso. Tornará-se uma figura central, não apenas pela sua formação em medicina, mas também pela sua capacidade de integrar a ciência médica com as novas tecnologias que estavam a mudar o jogo. Via a forma como as equipas trabalhavam juntas, médicos, engenheiros e cientistas unidos para criar algo muito maior do que qualquer um deles poderia ter feito sozinho. Porém, como tudo na vida, o sucesso também trouxe novos desafios. O crescimento acelerado das clínicas exigia uma adaptação constante e uma pressão crescente para expandir mais rapidamente do que o previsto. Lucas sentia o peso dessa responsabilidade, sobretudo porque sabia que as expectativas de Roberto estavam sempre a aumentar.
Roberto, que sempre acreditou tanto nele, confiava na sua visão. No entanto, havia momentos em que Lucas sentia a ansiedade a crescer, perguntando-se se seria capaz de dar resposta a tantas exigências. Num fim de tarde, depois de um longo dia de reuniões e discussões estratégicas, Lucas sentou-se sozinho no escritório que Roberto lhe oferecerá. Tratava-se de um espaço moderno, com janelas enormes que davam para a cidade iluminada. Olhou para o ecrã do computador, onde gráficos de crescimento e relatórios de satisfação dos pacientes estavam a ser analisados. No entanto, algo dentro dele queria mais do que apenas números. Queria ver as histórias de transformação na vida das pessoas. Foi então que ele percebeu. O projeto de Roberto tinha mudado a sua vida de uma forma que ele nunca imaginara possível, mas também sentia que o seu papel ia muito além de simplesmente seguir as ideias de outra pessoa. Ele queria ser mais do que o médico que aplica a tecnologia, queria ser o líder de uma nova revolução na medicina, alguém que fosse capaz de unir a empatia dos cuidados com a precisão das inovações tecnológicas. Naquela noite, teve uma conversa franca com Roberto. Ambos estavam na sala de reuniões, a observar os projetos futuros da clínica. Roberto, criaste algo de extraordinário. Estou muito orgulhoso do que conseguimos até agora. No entanto, sinto que, para levar isso ainda mais longe, precisamos de pensar de forma diferente. Não podemos apenas expandir rapidamente sem garantir que cada clínica mantenha os padrões de cuidados e humanização que tanto defendemos. Quero ser mais do que um médico aqui. Quero ser um líder que possa mudar a forma como as pessoas pensam sobre a saúde, um defensor da medicina que não se limita a nenhuma tecnologia ou tradição, mas que combina o melhor dos dois mundos. Roberto olhou para Lucas, percebendo a paixão e a visão que este tinha. Sempre tiveste isso, Lucas. Essa visão de ver além do óbvio. Eu sabia que, ao escolher-te, estava a escolher alguém que não só entenderia a tecnologia, mas que também traria o coração da medicina para o nosso projeto. O que está a dizer é exatamente o que eu pensei. Tenho o que é preciso para levar isso ainda mais longe. Serás o líder de um novo movimento na medicina. E a clínica será apenas o início. Foi então que Lucas se apercebeu de que não estava apenas a criar uma clínica ou um sistema de saúde. Ele estava a criar um movimento com o potencial de transformar o conceito de cuidados de saúde em todo o mundo. Nos meses seguintes, Lucas começou a delinear um futuro ainda mais grandioso. Começou a criar programas de educação médica que uniam médicos tradicionais e especialistas em tecnologia, formando uma nova geração de profissionais capazes de integrar ciência, tecnologia e empatia. Ele via o potencial para transformar a saúde pública a nível mundial, criando um sistema que não só trataria as doenças, mas que ofereceria prevenção e cuidados contínuos, recorrendo às ferramentas do futuro. A clínica cresceu, mas o maior legado de Lucas não foi o número de unidades ou o lucro que gerou. O seu maior legado foi a criação de um novo modelo de cuidados de saúde, um modelo que redefinia o que significava ser médico. Ele já não era um estagiário que tinha de escolher entre a medicina tradicional e a inovação. Ele era agora a ponte entre essas duas realidades. Na inauguração de uma nova unidade da clínica, Lucas proferiu um discurso de humildade e gratidão. Quando iniciei a minha jornada, nunca imaginei que estaria aqui hoje, a ajudar a moldar o futuro dos cuidados de saúde. Só sabia uma coisa, queria fazer a diferença. E, ao lado de pessoas como Roberto e tantos outros visionários, não estamos apenas a curar doenças, mas também a evitá-las, com a ajuda da tecnologia e dos cuidados humanos. Juntos, estamos a criar um mundo onde a saúde é acessível, personalizada e, acima de tudo, humana. Ele sorriu para a plateia, com o coração repleto de orgulho. Tinha enfrentado tantas dificuldades e desafios, mas agora, ao olhar para o futuro, sabia que todo o sacrifício tinha valido a pena. Ele não era apenas um médico. Era um líder de um novo movimento, alguém que não só salvou vidas, mas também transformou a forma como o mundo vê a medicina. E, com isso, Lucas sabia que a sua jornada estava apenas a começar. O futuro era um campo aberto de possibilidades e ele estava pronto para seguir em frente.